Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês aqui. Deixa eu ver... Os meninos não estão, depois eu apresento eles. Então, vamos ver se eu me adapto com isso aqui. Bom, o evento, na verdade, hoje nós estamos aqui, é uma grande oportunidade para trocarmos informações, compartilharmos informações uns com os outros, aprendermos sobre novas tecnologias, novas tendências de mercado e também darmos novas ideias para inovar o negócio de vocês. Ok? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Então, nesses últimos meses, nós temos sido bombardeados aí com informações da falta de água em São Paulo. Eu já vou denunciar o Erivaldo ali da Sabesp, fez até assim. Então, a gente, o tempo inteiro, recebendo informações que faltam água. Então, pensando um pouquinho nisso, se a gente for... Hoje de manhã, quando a gente estava se preparando para vir para cá, nós abrimos a torneira, ainda tinha água. Para escovar os dentes, para nos tomar banho para vir para cá. Tá? Então, nós não estamos acostumados a ficar sem esse recurso. Então, na verdade, a água é uma necessidade básica. Então, a gente não tem, muitas vezes, como mensurar o retorno sobre o investimento da água. Tá? E, da mesma forma, acontece com a energia. Como que a gente também vai mensurar o retorno sobre a energia? A gente tem energia à nossa disposição. No aeroporto, nas cadeiras ali em Guarulhos, todas elas já têm tomada para carregar um celular, para colocar um computador. Para trabalhar, a gente precisa da internet, que precisamos de energia. Tá? Então, como mensurar também esse retorno sobre esse investimento? Acho que ninguém viveu ainda a época quando a gente não tinha energia. A gente está acostumado com essa disponibilidade. Bom, se a gente for pensar, então, um pouquinho, como seriam os nossos negócios sem dados? Como que a gente poderia tomar uma decisão? Como a gente... Vamos imaginar, fazer o planejamento da minha empresa, das minhas ações para os próximos anos. Será que é somente pelo feeling? Será que se eu não tiver dados, como que eu vou comparar o que aconteceu numa unidade com a outra, por exemplo? Comparar o que aconteceu nos últimos 5, 10 anos, qual é a tendência? Se eu preciso investir novos equipamentos, numa linha de produção nova, será que é necessário ou não? Como eu vou planejar para reduzir os meus custos e aumentar a minha lucratividade? Da mesma forma, se eu não entender essas informações, às vezes a gente tem os dados ali à disposição, mas eu não consigo entendê-los, porque eles não estão contextualizados e nem padronizados. Então, como que eu vou achar a informação que eu preciso para fazer um relatório agora? Então, quando a gente tem unidades de negócios dispersas, isso ainda fica mais grave. A gente estava conversando com alguns clientes, eles disseram, olha, como que eu vou buscar uns dados mesmo? Porque uma unidade de negócio foi feita, de repente, a automação para uma empresa que tem o seu padrão, que fez ali o padrão. Na outra, foi feita por outra empresa que tem um outro padrão. Então, como que eu consigo dizer, olha, essa variável é a mesma que essa e eu consigo comparar as duas unidades de negócio? Tanto na palestra do Paulo como na palestra do Maurício, a gente viu hoje que a gente tem dados a todo momento. Então, nós estamos no celular, estamos ali colocando dados, coloco no Google como chegar no Hotel Meliá, eu estou já colocando dados na rede. Então, até trazendo alguns outros exemplos, eu estava pesquisando para falar para vocês, tem um carro, inclusive, que se ele tiver algum problema, ele é autônomo o suficiente para fazer download do software corretivo. Se não funcionar, ele manda um aviso para o usuário, dizendo, olha, eu posso agendar para o manobrista buscar o teu carro, para eu levar na assistência técnica mais próxima? Então, olha a evolução que nós temos. Então, o Maurício deu um exemplo para a saúde também. Não só do coração, mas eu também vi um de diabetes que diz para o usuário, olha, sua glicemia tá caindo, durante a noite, por exemplo. Tá? Então, a gente tem... Os dados são gerados a todo momento. E, cada dia mais, a gente também quer que a decisão seja em tempo real, seja naquele instante, seja na palma da nossa mão, tá? Seja acessível. Então, olhando, falando um pouquinho das novas tendências, a gente já viu em outras apresentações, Então, o que a gente tem que nos ajuda a ter essa tomada de decisão em tempo real? Então, a gente tem ali a internet das coisas, que vai desde uma geladeira, uma turbina eólica, onde eles têm, na verdade, são inteligentes e se conectam aos sistemas, para que a gente tenha
previsão de comportamentos, eficiência operacional, que eu tenha uma melhor gestão dos meus ativos, tá? Nuvem, né, que traz velocidade, traz as redes distribuídas, segurança também, né? Mobilidade, né, que é essa informação ali na palma da mão, né, acessível, e também olhar para a grande quantidade de dados, tá? Para que eu possa fazer uma análise, né, e tirar conclusões, né, para a minha tomada de decisão, tá? Então, a gente passa a olhar para essas informações que a gente armazenou durante muitos anos, que, de repente, a gente não olhou para elas da maneira que a gente possa tirar mais riquezas dessas informações, ok? Então, falando um pouquinho de números, né, o que a gente tem? Hoje, né, a gente tem ali 90% dos dados criados no mundo hoje foram criados nos últimos 2 anos. Tá? Então, quer dizer, a gente participou, né, desse aumento aí, dessa quantidade de dados. Okay? E a indústria também não fica atrás, né? Então, a quantidade coletada e armazenada na indústria também dobra a cada 1,2 anos. Tá? Então, para suportar essa infraestrutura, a gente viu o comparativo que o Paulo fez, né? Mas hoje os data centers já ocupam uma área, né, de mais de 6 mil campos de futebol, né, no mundo. É muita coisa. Então, para sustentar isso tende a crescer muito mais, né? Então, ele falou, né, da quantidade de equipamentos, né, conectados à rede, os objetos. Na verdade, vários artigos falam, né, mas vários artigos eu vi exatamente esse número, são mais de 50 bilhões de equipamentos conectados até 2020. Se a gente for pensar hoje, nós já temos o dobro de equipamentos conectados do que o número de habitantes na Terra. Tá? Então, isso tende a crescer exponencialmente ainda até, ali eu coloquei até 2020. Tá? Então, olha a quantidade de dados ali que isso não é somente, né, nos nossos dispositivos pessoais, mas isso também está chegando na indústria. Okay? Então, para a gente ter uma noção ali do tamanho, de quantidade de dados para a nossa realidade, o que a gente tem? Um exemplo simples, né? Então, uma empresa onde coleta e armazena, né, 15 mil tags por segundo, né? Cada tag ocupa, em média, ali 4 bytes. Okay? Então, no final de um ano, nós vamos ter 1,8 terabytes. Olhando para o conceito de Big Data, isso parece pouco, né? Mas se a gente pensar que nesses sistemas nós não vamos ter somente supervisão, né, monitoração e controle, a gente também vai agregar dados de operação, energia, custo, qualidade, né, e a própria internet das coisas, tá? Dados manuais, e isso tende a crescer muito mais. Tá? Então, imagine a gente fazer uma gestão de todos esses ativos, né? De toda essa grande quantidade de dados. Então, olhando para isso, a gente tem diversos desafios. Quando a gente olha para uma empresa, como que a gente pode ver como que é a infraestrutura dela, né? Então, o que a gente encontra nas empresas? Então, a gente encontra diferentes fornecedores, tá? A gente encontra sistemas legados, né, que a gente não pode trocar, porque já houve um investimento e a gente precisa também se comunicar ali com eles, né? A gente tem diferentes meios físicos. Okay? Nisso também a gente tem dificuldade de conhecer o nosso sistema, né, o nosso negócio, porque a gente tem dificuldade na extração e no conhecimento das informações para a minha tomada de decisão. Tá? A gente tem dificuldade de fazer a gestão dos ativos da empresa, né? A integração com TI e TA, que é uma realidade até que foi abordada agora pelo Maurício, uma grande quantidade ali de dados, né, para fazer consultas. Então, às vezes, eu tenho os dados, quero fazer consulta, mas o volume é muito grande. Então, eu tenho uma demora também nessa consulta, porque muitas vezes eu não tenho a ferramenta apropriada. Tá? E, às vezes, acabo usando ferramentas redundantes. Né? E o que acontece? Outro problema também é a governança dos dados. Né? O que seria isso? Na verdade, a gente não está acostumado a gerir os ativos de informação da empresa. Né? Então, a gente precisa ter uma política de pessoas, de tecnologias, de infraestrutura que cuidem desses dados. Para quê? Para que eu tenha uma tomada de decisão confiável, tá? Que eu consiga, na verdade, olhar. Porque se a gente tem uma expressão que fala assim, entra dados inúteis, vão sair decisões inúteis. Então, a gente precisa cuidar que esses dados sejam confiáveis para que a gente tenha uma tomada de decisão confiável. Tá? Então, olhando para esse cenário, vem algumas perguntas, né? Então, como que eu posso
ter a minha decisão de tempo real? Né? Como que eu posso, na verdade, será que eu tenho uma infraestrutura correta para isso? Que tipo, se eu preciso investir no quê? Em software, em hardware? O que eu preciso melhorar na minha infraestrutura? Né? Então, como tomar decisão olhando para esse cenário? Tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma infraestrutura que nos traga agilidade, né? Tanto na consulta dessas informações, na confiabilidade dos meus dados, que me traga segurança, né? Escalabilidade, ou seja, até olhando para a internet das coisas, essas grandes quantidades de equipamentos, a gente vê a velocidade que é ali de equipamentos entrando na rede. Então, eu preciso ter escalabilidade para conectar, colocar essas informações a meu dispor, né? Então, conectividade e disponibilidade, elas são muito importantes para a minha tomada de decisão também. E também eu tenho que ter simplicidade não só de configuração, mas manutenção dessa infraestrutura. Tá? Então, o EPM, o que ele faz? Né? Então, ele é responsável por coletar as informações de diversas fontes. Tá? Então, ele coleta essas informações, ele contextualiza e padroniza de uma forma que eu consiga entender os dados para a minha tomada de decisão. Tá? Ele também tem tecnologias para eu fazer as minhas análises, gerar os meus indicadores, tá? E para que eu consiga o quê? Compartilhar, né? E visualizar essas informações com os usuários que eu escolher, né? Ali, controle de usuário, mas que também todo mundo que acesse tenha uma visão única do negócio, tá? Então, o que eu tenho, né, de benefício? Eu tenho a decisão em tempo real. Tá? Essas análises ajudam a maximizar a lucratividade. Tá? Eu consigo ter maior visibilidade do meu negócio, maior eficiência ali operacional, tá? E maior assertividade das minhas ações. Okay? Então, uma etapa muito importante para a minha tomada de decisão, para o meu conhecimento, é a etapa de análise. Tá? Então, por quê? Porque eu vou poder olhar para os meus dados no passado e aprender com ele, para aprender com o que aconteceu. Tá? Os dados do presente, eu consigo olhar, né, para ver o que está acontecendo e tomar as minhas ações, né, e também predizer o meu futuro. Tá? Então, a gente olhando para essa imagem, a gente vê que mais ali para predizer as minhas ações, eu ganho mais valor para o meu negócio e as minhas análises também ficam mais complexas. Tá? Então, eu preciso ter ferramentas que me possibilitem fazer desde uma análise mais simples a uma análise mais complexa. Ok? Bom, então, o que acontece? O EPM ele é a principal infraestrutura, né, que faz com que eu unifique e faça unificação e concentração das informações, tanto de tempo real, de diversas fontes, e também consiga armazenar uma grande quantidade de dados. Tá? Então, ele também dispõe de tecnologias para fazer essa modelação desses dados, tá? De forma estruturada e organizada, mesmo que esses dados que cheguem até ele, os dados coletados, não sejam estruturados. Tá? Para que eu possa passar para a etapa de contextualização, para que eu gere o meu conhecimento. Tá? Tem duas pesquisas que eu trouxe para vocês que falam o seguinte, né, que as empresas que investiram nessas análises mais avançadas, né, elas aumentaram o índice na bolsa, né, do Standard & Poor's ali 500 em 64% em média. Tá? Então, a gente consegue, olhando para isso, ver que as empresas que se adaptam e utilizam essa infraestrutura, olhando para esses dados de outra forma, elas conseguem ter um desempenho melhor. Tá? Também foi feito um outro estudo, né, com 7 segmentos industriais diferentes, em 19 países, os executivos dessas empresas disseram o seguinte, que 92% deles estão satisfeitos com as análises do Big Data, tá? 89% consideram muito importante para a transformação digital e 82% concordam que é uma fonte significativa de valor. Eu também na hora que eu estava preparando essa apresentação, eu li um outro artigo, né, na verdade, uma outra pesquisa da Gartner, de 2012, que ele diz o seguinte, que apenas de 10% a 15% das empresas vão aproveitar plenamente o Big Data. Tá?
e que dessas empresas que aproveitarem, 20% delas, elas terão todos os seus índices financeiros maiores do que os seus concorrentes. Então, as empresas que aproveitarem isso vão ser 20% mais competitivas no mercado. Tá? Isso que eu me recordo agora da Gartner, mas eu vi em outros artigos que dizem exatamente isso. Então, essa é a importância de a gente olhar para essas informações para nos trazer o conhecimento para o nosso negócio. Okay? Então, a gente falou um pouquinho de conhecimento. Essa imagem mostra como é esse modelo de informação. Né? Então, ali embaixo eu tenho os dados brutos, né? Que, olhando para eles, eu não consigo tomar nenhuma decisão. Tá? Depois, ali, a gente já vai contextualizando, modelando essas informações, esse dado, e aí ele vai virando ali, olha, eu tenho uma temperatura, mas ainda não sei do que é e para que é. Tá? Após disso, fazendo a contextualização, contextualizando esses dados, né, essa informação, eu chego ao meu conhecimento. Então, aqui, em cima, ele diz que é a temperatura, né, do reator principal, e que a meu conhecimento está aqui, maior que o limite de segurança. Né? Ou eu desligo o sistema, ou eu vacuo a usina. Então, aqui dá para a gente ver claramente a importância da gente transformar esse dado, contextualizar essa informação para que eu tenha o meu conhecimento. Okay? Então, como que o EPM ele disponibiliza esses dados? Né? Então, o EPM ele utiliza uma base temporal, tá? Armazena os dados de forma temporal e proprietária. Então, tem uma base única e distribuída, e as informações, os dados, eles estão organizados ali, acessíveis por tags, tá? Estão disponibilizados por tags. Okay? Então, aqui nessa imagem, a gente mostra como é feita a organização, né, desses dados. Tá? Então, a gente pode ter uma hierarquização da informação, tá? De forma que fique claro da onde... Por exemplo, aqui a gente fala assim, né? Isso aqui é o EPM de uma aplicação demo, né, lá em Porto Alegre. Então, se a gente for olhar ali uma aplicação predial, a gente sabe que ali, quer ver, ó, no 10º andar ali tem o que eu tenho de informações, de variáveis. Tá? Então, se eu preciso fazer uma análise, mesmo que eu não conheça todos os dados que estão no meu processo, fica fácil e simples para eu encontrar. Tá? E em relação à estruturação, né, que nós falamos da parte importante de análise. Né? Então, se a gente for olhar, a gente tem os cálculos de tempo real. Então, os meus indicadores, eles são em tempo real. Tá? E também a integração com Python, que essa integração vai me possibilitar fazer as minhas análises avançadas. Tá? Porque ele disponibiliza diversas bibliotecas matemáticas, tá? Que me ajudam a fazer os meus cálculos estatísticos, me ajudam a fazer ali, né, tem controle estatístico de processo, otimização. Então, eu consigo usar os dados que estão no EPM em conjunto com integração com essa linguagem para me trazer esses benefícios, esses KPIs. Tá? Então, feitas as minhas análises, feitos os meus cálculos, eu preciso mostrar esses dados de alguma forma. Né? E o EPM disponibiliza algumas ferramentas. Então, o que a gente tem? A gente tem um add-in do Excel, por exemplo, né, onde você consegue fazer a integração e utilizar as ferramentas que o Excel disponibiliza, usando os dados vindo do EPM. Tá? O próprio SharePoint, né, a gente disponibiliza as webpads para vocês utilizarem, mostrarem na web. O Ellipse Mobile, tá? A gente também consegue visualizar nos dispositivos móveis. No próprio EPM Studio, ele não é só uma ferramenta para a configuração e a manutenção do sistema, mas ele também é uma ferramenta que possibilita fazer as análises. Tá? Ele aqui tem uma interface gráfica que ajuda a fazer comparações e que, como eu falei anteriormente, ele é integrado com a linguagem Python. Tá? Aqui a gente tem o EPM Report Player, tá? Que eu consigo ter os relatórios, né, pré-configurados e disponíveis para os meus usuários na web. E, né, acredito que a maioria de vocês já conhece o E3. Então, integração com o E3 também. Ele também pode ser o front-end ali do EPM. Tá?
Então, até falando um pouquinho mais da integração com o E3, o que a gente tem? A gente tem o EPM Tag Sync. O que ele faz? Ele olha ali para o E3, vê os tags que estão lá. Tá? E aí, de tempos em tempos, ele olha essa base e verifica se estão no EPM ou não. Então, se não estiverem, eles colocam esses dados que não estão aqui no EPM. Então, fica mais fácil, na hora que eu coloco informações ou equipamentos novos no E3, de fazer essa sincronização com o EPM. Tá? Então, a minha engenharia ali já reduz na hora para fazer essa inserção de tags. Ok? Uma outra coisa muito interessante, né, dessa solução integrada, olhando para essa imagem, o que a gente tem? A gente tem do lado de cá, no E3, toda a minha arquitetura, né, meu modelamento de variáveis. E as mesmas variáveis estão aqui no EPM. Só que eu também posso fazer alguns cálculos e criar tags novos no EPM que podem que podem voltar para o E3, né, que podem ser usados no processo. Tá? Então, a gente tem essa troca via OPC UA, na verdade, entre o EPM e o E3. O EPM é o PC UA Server e o E3 é o PC UA Client, né? E entre o E3 e o EPM de forma nativa. Okay? Então, e dali do EPM disponibilizar nas ferramentas diversas que a gente tem. Então, para ficar mais fácil, né, para fazer um resumo ali da arquitetura do EPM, o que eu tenho? Então, eu tenho a coleta de diversas fontes, tá? Veja, essas fontes podem ser o SCADA da Ellipse, como pode ser uma SCADA de outro fabricante, tá? Pode ser servidores OPC, tá? Dispositivos, né, de campo CLPs, SDCDs, bancos de dados, entradas manuais, né, bancos de dados. Então, o EPM Interface Server é o responsável por coletar essas informações. Tá? Ele, inclusive, tem um buffer de segurança, tá? Porque para não perder dados, a segurança de não perder dados. Então, ele só vai descartar esse buffer assim que o EPM Server dizer, ok, eu gravei esses dados. Tá? Então, aqui do EPM Server, ele faz o armazenamento e gerenciamento dessas informações. É aqui que a gente vai fazer as nossas análises e disponibilizar nas diversas formas de visualização. Então, a gente tem o próprio E3, né? Como eu disse, a gente tem o EPM Report Player, a gente tem um Python SDK, a gente também disponibiliza uma User API, se vocês quiserem fazer o próprio front-end, tá? Excel, SharePoint e os dispositivos móveis, que inclui aí o Ellipse Mobile. Okay? Então, o que a gente tem, o que a gente conclui disso, né? Essa conclusão até é de um artigo do Marcos Fonseca, que ele diz o seguinte, né, que a mudança de cultura dos diversos usuários dos dados e informação, né, do processo industrial para uma mentalidade analítica deve ser promovida pela liderança para elevar a maturidade da organização como um todo. Né? Então, é o que a gente falou, a governança dos dados e a gestão dos sistemas de TA e TI industrial são fatores determinantes para o sucesso das empresas. Então, a gente precisa, na verdade, mudar não só a infraestrutura de hardware, de software, mas também da forma de olhar para essas informações, da forma de olhar para esses dados. Tá? Por quê? Porque isso vai nos trazer como benefício o quê? Que a gente possa, né, reagir, né, de forma antecipada, decidir mais rápido, tomar decisões mais assertivas, né, decidir de forma colaborativa, né, e ter maior visibilidade do meu negócio e, com certeza, fazer uma melhoria contínua dele. Tá? Então, os dados nos trazem esses benefícios e também para quê? Para que tudo isso a gente consiga ser mais competitivo. Ok? A minha palestra termina aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. A equipe do EPM, uma parte pequena, está aqui. Então, eu até queria apresentar os meninos. O Maurício ele vai falar. Então, tem o Maurício e o Christian, que é o nosso gerente de produto, está aqui atrás. Nós estamos aqui fora com o computador. A gente pode mostrar a ferramenta, a gente pode mostrar o EPM Studio, pode mostrar algumas formas de visualização dessas informações para que fique mais palpável para vocês também. Tá? A gente vai ter, depois do café, a gente tem a palestra da Karina, da Electro, que mostra como esse produto é utilizado e os benefícios que ele traz, né? Então, os tipos de relatório que eles utilizam. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição, a gente
tem ainda alguns minutos, são 13 e 10. Então, a gente pode fazer algumas perguntas e depois a gente pode ir ali fora para mostrar para vocês o produto funcionando. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida. Não, PM não é um MES, é um software PINS. Ele vai fazer a integração muitas vezes. Tem algumas funções que a gente pode dizer que ele faria do MES, mas ele não é um software MES. Tá. Ok. Tem o meu contato, eu vou estar aqui até o final do evento, vou ficar aqui na trilha. Tá? Então, até me apresentando, né? Eu acabei falando sem me apresentar, mas eu trabalho na Elipse há 12 anos, tá? E trabalhei no suporte, fui comercial e agora eu estou mais alocada na vertical de informação, tá? Cuidando do EPM. Então, eu estou à disposição de vocês. Tem alguns clientes aqui que já utilizam a nossa solução, alguns clientes que gostariam de conhecer. Então, essa é uma boa oportunidade. Ok? Pode falar. Com EPM, eu tenho alguma interface que eu posso levar direto para o ERP, por exemplo? Interface de... Você quer consigo comunicar migrar um os com o dados outro. do ERP, do Na verdade, você quer EPM integrar pro um com o ERP. outro. Sim. Possível? Sim, é possível. Tá? Na verdade, essa é uma preocupação. Tem vários clientes que têm preocupação de integrar um com o outro. Sim, depende do que você quer fazer também. Né? Como que você quer fazer essa integração. Okay. Mais alguém? De qualquer forma, a gente está por aqui. Então, se a gente quiser agora sair um pouquinho mais cedo e a gente ir lá olhar, ter mais tempo para olhar o software, né, porque na hora que saiu, todo mundo a gente vai ter só, acho que 30 minutos, né, de coffee break. Então, agora dá para a gente dar uma olhadinha no produto lá fora. Tá bom? Obrigada, gente.